Meus amados, queridos irmãos, muito bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez com o nosso canal Porção Diária da Palavra. Quero então saudá-lo nesta manhã, que você tenha um dia abençoado junto com a sua família, né? E que assim então juntos vamos seguindo um dia produtivo, frutífero, um dia que tenhamos a condição de cumprir os planos de Deus, né, sobre nós e também estarmos assim testemunhando do nosso Senhor. Eu quero hoje ler com você a palavra de Deus que está no livro do Êxodo, capítulo 14, e nós vamos ler do verso 10 até o verso 16, que diz o seguinte: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém. Aqui está esse texto belíssimo da palavra de Deus para nós, a experiência do povo de Deus atravessando o Mar Vermelho. Importante para nós, e aqui eu gostaria de destacar a você, né, lembrando daquilo que está ocorrendo. O povo de Deus saiu da terra do Egito a partir da 10ª praga, morte dos primogênitos, eles foram expulsos da terra, eles estão saindo, levando ouro, prata, joias, então despojaram a terra do Egito, e eles então chegam próximo ao mar. E a palavra de Deus que lemos ontem disse que Deus os levou por um caminho mais longe, né? E então Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, e para que eles pudessem chegar diante do mar, e quase que eles ficassem então encurralados, e o exército egípcio então, Deus endureceu o coração de Faraó, e ele juntamente com todo o seu exército saíram para capturar os israelitas novamente. E é nesse contexto, os egípcios estão chegando, o povo de Deus está acampado diante do mar, precisavam de uma solução, e eles começam então verbalizando as declarações de pessimismo, de incredulidade, de desobediência, de rebelião, né? A falta de visão espiritual, ou seja, aquilo que havia alimentado o povo de Deus ao longo de mais de 400 anos, na terra do Egito, 430 especificamente, agora seria como se eles tivessem apagado toda a história e toda aquela esperança que estava sendo alimentada de geração em geração, e eles estão ali declarando a Moisés: Não falamos? Nós não falamos que era melhor a gente ficar servindo no Egito? Não era melhor ficar como escravo? Não era melhor a gente ficar quietinho lá na nossa? Para que nós fomos sair? Por que você veio, né, falar para nós sairmos? Seria melhor a gente morrer lá no Egito como escravo do que morrer aqui nesse deserto? E eles começam verbalizando ali, a partir do medo, estão assustados, e agora então ficaram completamente com a sua mente obscurecida em relação àquilo que Deus tinha para eles. Importante nós percebermos que muitas vezes, a partir do medo, da frustração, de uma dificuldade, eu e você também às vezes agimos semelhante ao povo de Israel. Nós também agimos com incredulidade, nós também agimos com desobediência, nós também muitas vezes tomamos decisões erradas, e aqui está um povo querendo tomar decisões erradas, olhando para trás, olhando para o Egito. Quantas pessoas que muitas vezes ouvem a palavra de Deus,
reconhece Cristo como Senhor e Salvador, dá um passo de fé. E na caminhada, diante das lutas e dificuldades, daqui a pouco começa a ponderar. Ah, quando eu não era cristão, era assim. Ah, quando eu não era cristão, era assim. Ah, e aí, de repente, começa quase que sendo seduzido a olhar, pensando que na vida, escravizado pelo pecado, condenado ao inferno, separado de Deus, sem esperança da vida eterna, e de repente começa a achar que tudo aquilo lá era melhor. A vida com Cristo é sempre melhor. Independente das circunstâncias, lutas que temos que atravessar, a vida com o Senhor Jesus Cristo, ela é infinitamente melhor e incomparável, né? Incomparável. E aqui está um povo que está indo em direção à terra prometida, está indo receber o prêmio que o Senhor tinha para eles, que havia prometido a Abraão e passado por tantas gerações. E agora, quando eles estão pertinho de alcançar, eles agem com incredulidade, com murmuração, e ali, a partir dessas questões, eles estão assustados. Moisés, o líder de Deus, para conduzir o povo, Moisés, então, diante daquela multidão, 2 milhões de pessoas, Moisés, então, faz com que eles se acalmem. Não tenham medo, não tenham medo, porque os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. Creiam, confiem, esperem. Veja o livramento que o Senhor vai dar para vocês hoje. O Senhor lutará por vocês. Veja que declaração, que palavra de Moisés ao povo, ao coração do povo. E agora estão recebendo uma palavra de que Deus está por fazer mais uma grande maravilha. Já havia feito as 10 pragas. Já havia enviado as 10 pragas ao Egito. Já havia matado lá um primogênito na casa de todo egípcio. Eles foram poupados. O Senhor fazia com que a praga chegasse na casa do egípcio, não chegasse na casa do israelita, fazia distinção entre um e outro. Eles já haviam presenciado essas maravilhas, mas ainda assim, eles estão agindo ou ainda não confiavam em Deus plenamente. E Moisés está dizendo, não tenham medo, veja o livramento do Senhor, o Senhor lutará por vocês. Meus irmãos queridos, amigos, como é bom a gente saber que nós temos um Deus que não está indiferente à nossa vida, à nossa causa, à nossa queixa, às nossas dificuldades, às nossas tribulações, à realidade nossa do dia a dia. Nosso Deus não está indiferente. Existe um conceito teológico que declara que Deus criou o mundo, a humanidade, e deixou solta ao acaso. E ele está indiferente, está afastado, mas o nosso Deus não é assim. Nosso Deus, ele age, nosso Deus se relaciona, nosso Deus está presente, nosso Deus cuida de nós, nosso Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Então o Senhor lutará por vocês. É o Senhor que luta por cada um de nós. Quando Paulo está perseguindo a igreja, matando os cristãos, prendendo, torturando, arrancando as pessoas das suas casas, quando o Senhor Jesus apareceu a ele e falou assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo, Saulo? Então, que você então creia que o Senhor luta por você. O Senhor tem o melhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E aí Moisés, o texto vai declarar que Moisés, ao falar com o Senhor, Deus disse a ele, diga aos filhos de Israel que marche. Você levante o seu bordão, toque na água, o mar vai se abrir, o povo de Israel vai passar em terra seca. Diga aos filhos de Israel que marche. Faça isso. E aí Moisés foi lá, executou a ordem de Deus. Queridos, como é bom a gente saber que nós temos um Deus que dá direção. Como é bom a gente saber que nós temos um Deus que dá as orientações claras para nós. Como é bom nós sabermos que quando nós obedecemos às orientações de Deus, nós alcançamos a vitória. Porque o Senhor vai nos conduzir sempre por decisões boas, melhores. O Senhor sempre vai nos conduzir para aquilo que há de ser bênção na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então o Senhor deu direção a Moisés. O Senhor deu orientações claras. O Senhor mostrou a ele o resultado. Vocês vão passar pelo meio do mar em terra seca, vão chegar do outro lado, e aí vocês vão alcançar a vitória, e eu vou então matar, eu vou ser glorificado no exército dos egípcios, com seus cavalos e cavaleiros. E aí, o texto, quando a gente segue a leitura, foi isso que aconteceu. Moisés tocou na água,
as águas se abriram, o povo de Israel passou. Quando chegou do outro lado, Moisés tocou novamente, as águas voltaram e mataram todos os egípcios que ali estavam. Como é importante. A pergunta que eu faço a você, olhando para a realidade deles lá e para a nossa, hoje a gente não passa no mar, mas nós passamos também por situações que Deus está dizendo, vá, porque eu estou com você. E de repente nós ficamos pensando, será que essas águas não vão fechar? Será que essas águas elas não vão voltarem ao seu nível natural e nós vamos morrer? Será que nós vamos chegar do outro lado? Eu e você às vezes perguntamos também, Senhor, o povo de Israel entrou no mar, passou pelo mar, chegou do outro lado e alcançou a vitória. Então, talvez você tenha um mar para cruzar hoje. Talvez você tenha uma decisão que você tem que tomar hoje. Deus está dizendo, vá em frente, siga, porque eu estou com você. Talvez você está precisando hoje dessa palavra do Senhor. Não tenha medo, eu estou lutando por você, quero que você atravesse. Então vamos em frente. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo dia de hoje, pelo descanso da noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos auxilia, o Senhor nos dá direção, porque o Senhor mostra claramente o que temos que fazer. Por isso, Deus, pedimos que seja conosco. Talvez os Teus filhos, nesse dia, estejam precisando, Deus, da ação do Teu Espírito Santo para ajudá-los a atravessar o mar, a passar por um obstáculo, a superar uma dificuldade, a romper, Deus, uma tribulação. Que o Senhor ajude, Deus, o Teu povo nesse dia. Eu te peço, Deus, por misericórdia, clamamos por Tua graça, e assim, ó Deus, oramos porque confiamos no Senhor. Meu Deus, nós muito agradecemos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Meus irmãos queridos, um dia abençoado. Até amanhã, se Deus permitir, que você tenha um dia de paz.